Estaremos fazendo a leitura do versículo 1 ao versículo 10. Para que você possa acompanhar melhor e também o pessoal que está acompanhando em casa, estarei utilizando a NVI. Versão NVI, nova versão internacional. O nosso tema da tarde encontra-se no próprio texto, subtítulo que diz: o pecado, a fé e o dever. O texto nos diz o seguinte: Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço, do que levar um desses pequeninos a pecar. Tomem cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser: estou arrependido, perdoe-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Ele respondeu: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Qual de vocês que, tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá, quando ele chegar do campo: vem agora e sente-se para comer? Ao contrário, não dirá: prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo? Depois disso, você pode comer e beber? Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esta tarde, por este início de semana, finalizando o primeiro mês desse ano que o Senhor nos permitiu viver. Nós te pedimos que, pelo intermédio do Teu Espírito Santo, possamos compreender o que esse texto traz para o nosso coração nessa tarde. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar com o texto aberto e acompanhar esses 10 versículos. Jesus se volta nesse texto de forma particular aos seus discípulos. Você pode ver isso no iniciozinho do capítulo 17, versículo 1, quando ele diz: Jesus disse aos seus discípulos. Aqui nós podemos ver que são instruções que serão dadas, não para a comunidade como um todo, ou não para uma multidão, como era muito de praxe acontecer no ministério de Jesus. Mas aqui ele vai trazer instruções referentes a assuntos pessoais dos discípulos, e não vai fazer isso perante o povo. Ele vai ensinar algo que é necessário para que a conduta deles seja condizente com a mensagem que levam e que vão levar após a partida de Cristo. E isso é feito de forma mais restrita àquele grupo de 12. E aquele grupo, ele confiaria um dia a pregação e a direção da igreja. Daí a necessidade de que eles tivessem vidas condizentes com a mensagem. Primeiramente, ele vai trazer nos versículos 1 e 2 o pecado de fazer tropeçar outros. Por isso nós começamos falando sobre pecado. Vamos reler o versículo 1 e o versículo 2. Eles nos dizem o seguinte: Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, ou seja, que venham escândalos. Mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Ou seja, é inevitável que aconteça alguma coisa que possa manchar o ministério que vocês terão daqui para frente. É inevitável que aconteça alguma coisa que venha a trazer dúvidas nas cabeças das pessoas que acompanham vocês, com relação ao que vocês falam, o que vocês fazem. É inevitável que algumas controvérsias surjam, mas ai daquele por meio de quem elas surgem.
E ele continua no versículo 2 dizendo: seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço, do que levar um desses pequeninos a pecar. Quando ele diz isso, ele está deixando muito claro: é inevitável que vocês pequem, é inevitável que vocês falhem, é inevitável que vocês cometam erros, às vezes até de forma intencional, sabendo que estão errados. Mas ao invés de se justificarem, compreendam: seria melhor que a pessoa que leva o outro a tropeçar, ou seja, cujo pecado incentiva outro a também pecar, que essa pessoa fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço. Ou seja, se alguém é lançado ao mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço, essa pessoa volta à superfície? Provavelmente não, a não ser que consiga se soltar dessa pedra. Ou seja, é melhor que você perca a sua vida, é melhor que você realmente morresse, em vez de fazer tropeçar um dos meus pequeninos. Porque na realidade, quando você faz alguém tropeçar, você faz essa pessoa também morrer. Na realidade, não somente continuar no estado de morta em delitos e pecados, mas quem morre sem Cristo morre eternamente, passa pela segunda morte. E não foi para isso que nós fomos feitos, para agir de forma a levar pessoas a enfrentar a segunda morte. Mas quando os homens fazem os outros tropeçarem, você pode estar se perguntando: como é que eu, sendo crente, lendo a palavra, orando, vindo para a igreja, acho que dou testemunho, como é que eu vou fazer outras pessoas tropeçarem? Não consigo compreender. Quando as pessoas fazem surgir escândalos, sem dúvida, eles fazem isso quando perseguem os crentes e esforçam-se para impedi-los de servir a Cristo. Veja, existem várias pessoas que não creem em Cristo como nós. Certamente você já deve ter visto alguns influenciadores digitais nas redes sociais abordando pessoas e perguntando: você acredita em Cristo? Você acredita no Evangelho? Vários dizem que sim, outros já dizem não. E quando esses dizem que não, eles começam a se armar para as próximas perguntas. E aí aquele influenciador pode dizer: por que você não acredita em Cristo? E ele vai começar a expor os seus argumentos. E muitas vezes ele não só expõe seus argumentos, mas ele começa também a fazer apologia à sua visão religiosa. Não é muito incomum de perceber isso. E também não é tão incomum, não somente no nosso país, mas em outras localidades, que essas pessoas não somente respondam: não creio em Cristo, minha religião é outra, minha visão é outra, mas também digam: eu não gostaria que as pessoas acreditassem nessas mentiras, e começassem a também perseguir aqueles que assim fazem. É difícil contemplar determinadas cenas, mas de vez em quando a gente percebe alguém tentando ser silenciado, seja alguém que está na rua distribuindo um folheto, seja alguém que colocou ali uma caixinha de som e está pregando numa praça, seja alguém que no seu trabalho, em algum horário que ele ache conveniente, está abordando um colega e falando de Cristo. O escândalo vem através desses que tentam nos calar e tentam nos fazer parar de falar naquilo que Cristo fez nas nossas vidas. Mas infelizmente isso não é tudo. O escândalo não só vem através desses, mas também há aqueles que se dizem crentes, mas fazem outros tropeçarem sempre que trazem descrédito ao cristianismo.
por meio da inconsistência das suas palavras, por meio do seu temperamento, por meio da sua conduta. Quantas vezes você já não escutou alguém dizer assim: ser crente para ficar igual a fulano? Prefiro não. Ser crente para falar mal dos outros, como a minha chefe que diz que é crente, que é da igreja tal? Quero não. Como é que eu vou tentar conversar com alguém que conhece outro crente que mente bastante e diz: eu não vou ser crente não, fulano diz que é crente e mente à torta e à direita, eu não consigo confiar na palavra dele. Provavelmente eu também não vou conseguir confiar na palavra dos outros crentes. Veja, o escândalo vem através de pessoas que infelizmente frequentam a igreja, tem roupa de crente, tem cara de crente, tem linguajar de crente, mas não tem atitude de crente, não tem vida de crente, não tem novo nascimento, e por isso trazem descrédito ao cristianismo, pela forma como falam, pela forma como às vezes estouram em determinados momentos que não seria essa a conduta adequada, pela forma como agem nos seus negócios, com seus filhos, com seus cônjuges e até mesmo dentro da igreja. O pecado contra o qual o nosso Senhor nos advertiu foi o mesmo cometido por Davi, quando ele transgrediu o 7º mandamento e tomou a mulher de Urias para ser sua esposa. O profeta Natan lhe disse: com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor. Porque até nós, quando olhamos para o texto de Davi se relacionando com Batseba e depois arquitetando a morte de Urias, nós nos questionamos: e esse era o homem segundo o coração de Deus? Imagine se não fosse. Pois é. E nós devemos olhar para nós mesmos também e dizer assim: e sou eu que sou filho de Deus e sou membro de determinada igreja? Imagine se eu não fosse. O que eu não poderia fazer? O que eu não seria capaz de fazer a parte da mensagem do Evangelho? Também foi o pecado do qual o apóstolo Paulo acusou os judeus de Roma quando escreveu: pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Romanos 2:24. Esse é o pecado sobre o qual devemos frequentemente advertir os crentes a ter cuidado. 1 Coríntios 10:32. Não se tornem motivo de tropeço nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Ou seja, meus irmãos, não podemos nos tornar motivo de tropeço, nem para os que estão dentro, nem para os que estão fora. Não podemos ser aqueles pelos quais vem o escândalo. E o pecado que o Senhor Jesus nos apresenta aqui é muito comum. Com frequência, a incoerência de muitos crentes dá aos incrédulos uma desculpa para que eles negligenciem completamente o cristianismo. Como eu falei, eu não vou querer ser crente por conta do testemunho dele, para não me parecer com aquele outro. Então eles comparam: se sem Cristo eu sou desse jeito e me acho muito bom, por que eu vou abraçar as ideias de Cristo, se quem diz que as abraçou vive desse jeito? Não faz sentido. E tem pessoas que de fato arrogam para si uma bondade que não pertence ao ser humano, mas eles dizem: eu nunca roubei, eu nunca matei, eu não jogo, eu não bebo, eu não fumo, eu não faço nada ilegal, nunca fui parado nem por uma blitz da CPTRAN, quanto mais pelos policiais militares. Eu sou uma pessoa impoluta. Pode até ser, mas falta o principal. Falta Cristo no seu coração, mostrando que você é pó e cinza, e que sem Ele você pode ser aparentemente muito bom, você continua não sendo nada.
Infelizmente, meus irmãos, um crente que não vive de acordo com aquilo que professa ser, está a cada dia causando dano a muitas almas. Você pode estar com as suas atitudes fechando a porta para um colega seu de trabalho, que talvez, se ele não estivesse caminhando com você, vendo as suas atitudes, ele já tivesse chegado, já tivesse aceitado o convite de alguma pessoa para ir a uma igreja num domingo, para ir a um culto de oração numa terça, ou talvez ficar um pouquinho em pé ali na praça quando alguns conjuntos tocam no sábado de manhã, talvez ir à consciência cristã daqui a menos de 30 dias. Mas aí ele diz, lá vai ter um bocado de gente parecida com você, né? Meu Deus, já basta te aguentar. Eu não quero conhecer outra pessoa desse jeito. E aí aquela pessoa continua no erro, continua se enganando e continua enganando a outros. Porque se eu vivo no engano, eu não tenho como passar a verdade para outras pessoas. Os versículos 3 e 4, o que é que vão trazer para a gente? Tomem cuidado. Eu gosto dessa expressão, ela é bem enfática. Tomem cuidado, porque se você sabe que é inevitável que coisas possam acontecer que levem o povo a tropeçar, mas você não deve ser uma dessas pessoas que leva o outro a tropeçar, então tome cuidado, vigie, seja cauteloso, porque se o seu irmão pecar, você pode repreendê-lo, e se ele se arrepender, perdoe. Se pecar contra você 7 vezes no dia e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Veja, ele começa falando sobre, é inevitável que você peque, mas agora ele traz o seguinte, se o seu irmão pecar, você deve perdoar. E se ele voltar 7 vezes no dia, depois de pecar contra você e disser que se arrependeu, você também deve perdoar. O que primeiro ele traz? A realidade de que todos somos pecadores. Se nós sabemos que somos pecadores, em que somos melhores ao nosso irmão que pecou contra nós? Em absolutamente nada. Então não posso me sentir superior e dizer, eu não te perdoo. Porque também a falta de perdão traz escândalo no nosso meio. Irmãos que não se falam, que mudam o lado onde se sentam para não sentar perto daquele com quem não se relacionam. Irmãos que dizem, não vou nem fazer uma ligação ou não mandar mensagem para aquela pessoa, porque ela também não me mandou naquele dia. Hoje nós temos até a vingança virtual. Se o irmão não mandou para você o feliz aniversário, você também não manda. E ainda diz, Senhor, o Senhor sabe. Ele que começou. Eu só estou retribuindo. Mas a palavra diz que eu não posso retribuir o mal com o mal. Se você achou que era um grande mal, porque ele não te deu feliz aniversário, vai lá e dá a ele. Pode ser que no próximo ano ele lembre. Que diga, meu Deus, como eu fui relapso, eu não mandei, mas ele mandou para mim. Eu preciso retribuir essa consideração. Veja como as coisas devem ser diferentes entre nós. Eu não posso ficar com raiva do meu irmão só porque ele passou e não apertou minha mão. Só porque o pastor estava apressado, porque ia pregar em outro canto. Pastor nem me deu a paz do Senhor no domingo passado. Isso é um absurdo. Vou sair dessa igreja. Irmãos, nós somos humanos. E eu não quero aqui justificar os nossos lapsos, que são realmente às vezes ridículos. Eu tenho que parar e falar com as pessoas. Eu tenho que olhar para o meu irmão, porque eu só vejo ele no domingo. Eu tenho que pelo menos dar boa noite a ele. Mas a gente falha, e muito. A gente falha com a própria família, que dirá com a família que Cristo nos deu. A questão é que
ele vai mostrar agora que o contrário de trazer escândalo é amar. E esse amor vai ser traduzido em forma de perdão. Ao invés de causar escândalo, me intrigando dos meus irmãos, pensando que eu não sou pecador e eles é que são, e eles pecaram contra mim, eu não devo perdoá-los, mesmo que eles se arrependam, ele vai trazer: se o seu irmão pecar, você tem todo o direito de repreendê-lo, dizer: meu irmão, você pisou na bola, eu estou triste com você, eu estou chateado, eu tenho que ser sincero. Mas tem um jeito de falar, né? Tem um jeito de você levar essa verdade para o seu irmão. Dentro do meu coração eu estou triste, fiquei chateado com o que você falou, e eu gostaria que a gente sentasse, conversasse e resolvesse isso. E aí você pode repreendê-lo, óbvio, em amor, para que ele, se arrependendo, você possa perdoá-lo. Mas e aí se aquele irmão o tempo todo pisa na bola, e ele faz de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, 7 vezes? Óbvio, ele não está aqui querendo dizer que você conte e faça aqueles palitinhos numa caderneta, né? O irmão percou 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, aí faz outro xizinho aqui até 6, aí na 7ª vez já faz outra caixinha, né? Aí vai encher uma folhinha de pecados do irmão. Não, ele está querendo dizer assim: o seu irmão pode pecar inúmeras vezes contra você, mas o que interessa é, se ele voltar e disser que está arrependido, perdoe. Ah, pastor, mas eu sei lá se ele foi sincero. Deus sabe. A sinceridade do coração vai estar entre ele e Deus. O que interessa é que você perdoe. A parte dele ele fez, chegar em você e dizer: estou arrependido. E a sua parte você vai fazer, dizer: eu te perdoo. Se não foi sincero, Deus faz a parte dele, dizer: meu irmão, mude seu coração, você não foi sincero, você vai fazer de novo, e talvez aquele irmão que já te perdoou não sei quantas vezes, não te perdoe mais. Então muda teu caminho, muda tua conduta. Veja, cumpre a nós amar sem limites. Acho tão bonito quando às vezes a gente canta, faz um tempo que a gente não canta, mas a música do Tenda do Encontro, né? Jesus, eu quero ser como tu, amar sem limites, servir sem reservas, me dá por inteiro, ser como tu. Você entende o que você está cantando? Amar sem limites. Eu não vou amar porque eu conheci a pessoa e gostei dela, porque ela tem os mesmos pensamentos que eu, porque bate as minhas opiniões com a dela. Eu não vou amar porque ela tem algo a me oferecer. Eu não vou amar porque ela é mais legal que os outros, porque ela sempre fala comigo. Eu vou amar sem limites. Eu vou amar mesmo que ela não me ame. Você já pensou nisso? Porque a Bíblia fala que você deve amar os seus inimigos. São pessoas que não te amam, mas você tem que amar. Eita, difícil. Ninguém falou que seria fácil, mas Deus ajuda. Cumpre amar sem limites. Jesus não ordena que você condene judicialmente o seu irmão porque ele pecou contra você, mas ele diz: você pode repreender fraternalmente, ou seja, você pode ajudá-lo a acertar com toda longanimidade e amor, visando o melhor para ele e para você também. Veja o que aqui diz 1 Tessalonicenses 5,14: exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos e sejam pacientes para com todos. Tem aquele irmão que não faz nada dentro da igreja. A igreja está com 20 projetos, o irmão não se envolveu em nenhum, e ainda diz assim: é porque a igreja não está fazendo nada, né? Tem nem onde eu me colocar. Como é que eu vou me encaixar se a igreja não faz nada? Pois é, irmão, tem 20 projetos sendo desenvolvidos.
E sempre tem trabalho para fazer. Sempre vai caber mais um. E aí, aquele irmão ocioso, você sabe, né? A mente ociosa, o que é que ela é? Ela começa a pensar em contendas, ela começa a querer desvirtuar a fé dos outros irmãos, ela começa a querer criar aqueles ninhos que a gente tanto fala. E aí, você precisa advertir os ociosos: meu irmão, se ocupe, trabalhe para Deus. Não fique só sentado não. A vida cristã é muito mais que chegar aqui no domingo, sentar numa cadeirinha branca dessa, escutar um sermão e ir embora para casa. Participe, preste culto, se envolva, trabalhe para outros. Seja crente não só de banco, seja crente de ir para fora mesmo, falar para outras pessoas, pregar para outras pessoas, viver a vida cristã para que outros enxerguem Cristo em você. Conforte os desanimados. Meu irmão, infelizmente isso acontece. Às vezes a gente está trabalhando em não sei quantas frentes na igreja, mas ainda assim está desanimado. Porque se eu fosse o líder desse departamento, a gente ia estar fazendo isso. Aí como não está fazendo desse jeito, eu fico tão desanimado. Eu até vou, mas... eu queria tanto que ao invés de só 4 louvores, fossem uns 10 no culto. É tão bom cantar. Aí lá na igreja só tem 3 louvores, passa para a palavra, às vezes chama o conjunto de louvor, depois eu fico desanimado, volto para casa assim, cantei tão pouco. Meu irmão, chega em casa, liga o som. Não chega em casa não, dentro do carro já liga o som e canta. Vai para casa, bota lá no YouTube, canta de novo. Assiste outro culto quando chegar. Quando terminar isso, não tem um de 7? Canta mais 4 músicas no canto do culto das 7. Mas não fica desanimado não. Porque a nossa alegria não só são 4 músicas no domingo à noite. A nossa alegria é o cuidado de Deus todos os dias. Se a sua alegria é só porque você vai cantar 4 ou 5 músicas, é tão pouquinho. Você pode cantar todo o tempo, você pode orar todo o tempo, você pode ler a palavra todo o tempo. Deus está ao nosso lado todo o tempo. Exorte esse irmão que está desanimado, auxilie os fracos, caminhe com eles. Não ache bom quando alguém cai não, seja a mão que levanta e não o dedo que aponta. E seja paciente para com todos. Meus irmãos, a igreja tem algo muito parecido com a escola, porque na escola, numa turma de 30 alunos, os 30 não aprendem igual. Cada um tem uma velocidade diferente para aprender, tem suas matérias que tem mais facilidade, outras com mais dificuldade. Nós temos os alunos que precisam de um atendimento mais especial, mais ali coladinho com eles, que a gente tem que dar aquela atenção nas atividades, explicar mais de uma vez. Na igreja é a mesma coisa. Nem todo mundo aqui cresce espiritualmente na mesma velocidade. Tem gente que vai estar com 10 anos de crente, uma maturidade fantástica, pastor vibrando. Irmão, chegou um dia desse, meu amigo, ele já está assim, sabe? Tem aquele que tem a carteirinha de 50 anos de crente, já surradinha pelo tempo, e ainda não amadureceu. E eu preciso ter paciência com todos, porque Deus conta com todos. Ele não precisa de nós, mas Ele conta conosco. Ele nos dá o privilégio de, sendo lentos ou ágeis, fazermos parte da sua obra. E se eu sou ágil e tem uma pessoa mais lenta, eu posso dar uns passinhos atrás para ajudar o irmão a chegar mais para frente. Não custa. É isso que Paulo mostra nesse texto de Tessalonicenses. Quando uma correção assim leva a uma humilde confissão de culpa, não se deve negar o perdão. Meus irmãos, às vezes
São coisas chocantes. Pessoas chegam para você, choram, derramam o coração, dizem que estão extremamente arrependidas, e você ali não muda o semblante e diz: eu não perdoo. Sabe por quê? Você teve tempo para pensar, você sabia que eu não gostava disso, e você tem inúmeros argumentos para dizer por que não perdoa, mas você só precisa de um para dizer que perdoa. Deus te perdoou. Se Deus me perdoou, por que eu não posso perdoar? Porque pode ter certeza, a minha dívida com Cristo é bem maior do que a do meu irmão comigo. Se eu fui perdoado tão grandemente, por que eu vou sonegar o perdão a um irmão que pecou 1 ou 2 vezes contra mim? Não se fala de tolerar e silenciar. Perdão não é dizer assim: eu tolero o irmão, ele pode sentar ali, eu fico do outro lado, está tudo certo. Você falar paz do seu, eu digo: rapaz, meu irmão, assim, bem de longe, sabe? Está tranquilo, eu fico no mesmo ambiente que ele, mas eu não quero me relacionar mais com ele. Não é isso. Amor fraterno diz a verdade. Ou seja, ele sabe que você se chateou, e você sabe que ele se arrependeu e que ficou constrangido pelo que fez. Não existe fraqueza, falsa proteção. Ali existe alguém falando abertamente, combatendo o perigo de que se alastre o pecado, e dizer: meu irmão, sabe por que eu estou te repreendendo? Para que você não faça com outra pessoa. Você fez comigo, não foi legal, mas não faça de novo não, e não faça com outra pessoa não, porque graças a Deus eu tenho o Espírito Santo que fala para mim: lembra do perdão de Cristo? Perdoe. Mas nem todo mundo tem. Então, não faça de novo. Não deixe que esse pecado avance. Só que perdoar é tão difícil. E esses discípulos vão olhar para Jesus no versículo 5 e vão dizer: Senhor, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Observe no versículo 5 e 6 o importante pedido dos apóstolos. No versículo 6 ele diz: ele respondeu: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta moreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. O que nós temos aqui? Eles disseram ao Senhor: aumenta-nos a fé. A fé é a raiz do cristianismo que salva. Nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 11:6. Meus irmãos, sem fé a gente não consegue fazer a vontade de Deus, a gente não consegue agradar a Deus. Ou seja, sem fé é impossível que a gente perdoe, porque é justamente pela fé que a gente recebe os benefícios do sacrifício de Cristo, e que a gente entende que estava morto, e que pela morte e ressurreição dele, a gente vive. Ou seja, o perdão dos nossos pecados foi pelo derramamento do sangue dele. Isso a gente só entende pela fé. E eu só entendo que devo perdoar meu irmão porque eu tenho essa fé. Por isso que eles dizem: aumenta a nossa fé. A fé é a mão por meio da qual a alma se agarra, se une a Cristo e se torna salva. É o segredo de todo o conforto e de todo o crescimento espiritual do crente. Por que eu tenho conforto na hora da aflição? Porque eu creio em Cristo. Por que eu leio essa palavra? Por que eu oro? Por que eu venho para um culto de doutrina? Por que eu venho para a escola bíblica dominical? Porque eu tenho fé que Ele vai falar o meu coração e eu vou crescer. A fé verdadeira não é algo natural ao homem, ela vem do céu. Paulo diz: é dom de Deus. Se temos uma fé pequena, bem pequena, nós temos a oportunidade de orar ao Senhor e dizer: Senhor, me dá mais intensidade dessa fé, aumenta a minha fé.
vivendo na dependência de uma antiga medida da fé e não ter fome e sede de crescer na graça, é um péssimo sinal do estado espiritual de uma pessoa. A pessoa eternamente vai dizer assim: irmão, 6 horas por mim? A pessoa diz: ora pela minha família, ora pelo meu irmão que está doente, ora por não sei quem, ora pelo meu emprego. Só pede oração para os outros. E aí quando você diz: irmão, mas você está orando também, né? Rapaz, que minha fé é tão pequenininha. Aí a oração do irmão é mais poderosa, né? Porque tem uma fé grande, né? Ora mais. Irmão, ore mais, busque mais, peça a Deus mais fé, peça a Deus mais confiança quando você entrar na presença dele em oração. Peça que ele te mostre na palavra a forma como você deve agir. Não se contente com pouca fé, peça a ele mais, peça a ele que aumente essa fé, que você não viva dependente de uma fé pequenininha e que você não tenha vontade de dar mais crédito ao que foi feito pela sua vida. Nas nossas devoções diárias, oremos para que tenhamos mais fé e desejemos sinceramente os melhores dons. Zacarias 4:10 fala dos pequenos começos, dos humildes começos. Nós não devemos desprezar esses humildes começos, mas não podemos nos contentar com tão pouco na nossa própria alma. Portanto, se temos que nos afastar do pecado, não ser aqueles pelos quais vem o escândalo, antes entendendo que somos pecadores e fomos perdoados e tivemos uma dívida imensa perdoada, devemos perdoar também os nossos irmãos que pecam contra nós, e a nossa fé é muito pequena, peçamos ao Senhor mais fé, para que tenhamos mais disposição de perdoar. E aí, no momento que nós perdoamos, cumprimos a vontade do Senhor, o que sobra? Orgulho por conseguir fazer o que Deus mandou? Aquele sentimento de dizer: agora eu estou fazendo a vontade de Deus, sou um crente nota 1000, não tem que me pare agora. Não, você está fazendo apenas o seu dever. E aí nós vamos para a parte final do versículo 7 até o versículo 10. Ele diz o seguinte: qual de vocês, que tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá quando ele chegar do campo: vem agora e sente-se para comer? Ao contrário, não dirá: prepare o meu jantar, pronto-se, sirva-me enquanto como e bebo. Depois disso você pode comer e beber? Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? E aí? Muito difícil, né? Eu sei que tem pessoas extremamente educadas, não somente no nosso meio, fora dele também. Mas quando alguém lhe pede, na repartição que você trabalha, na empresa que você participa, alguém lhe pede algum material e que você traz esse material, essa pessoa diz assim: rapaz, coisa boa, vou aumentar seu salário, que você fez a minha vontade. Diz isso? Diz não. Se durante 10 anos você faz a vontade do seu patrão, você vai receber a plaquinha de 10 anos de bons serviços prestados? Também não. Você não recebe nenhum dia de folga, quanto mais essa plaquinha comemorativa. Você está fazendo apenas o seu dever, sua obrigação. Chegar cedo no trabalho é obrigação. Fazer o que lhe é ordenado ou pedido é sua obrigação. Atender bem aos clientes, ou atender bem as pessoas que chegam até o seu local de trabalho, também é obrigação. Não tem nada demais. Fazer a vontade de Deus, sendo servo dele, também não é nada demais. É o nosso dever. Errado seria não fazermos. Por isso que no versículo 10 ele diz: assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Veja, naturalmente
todos nós somos orgulhosos e cheios de justiça própria. E nós pensamos de uma maneira elevada a respeito de nós mesmos mais do que deveríamos. Só que aqui nos versos 7 a 10, o Senhor dá um poderoso golpe na nossa justiça própria. Você não fez nada demais, Senhor, mas ele errou muito feio comigo. Eu demorei muito para conseguir perdoá-lo, mas eu consegui. Eu fiz a tua vontade. Sim, o que você quer que eu faça por você agora? Não vou fazer nada diferente por você. Eu não vou te amar mais por conta disso. Eu não vou dar um galardão maior para você por conta disso, porque você está fazendo apenas o seu dever. Foi isso que eu ordenei. Então, quando você faz o que eu ordeno, você cumpre o seu dever. Você não se torna melhor do que o seu irmão que pecou, também você se torna melhor do que mais qualquer outra pessoa no mundo. Você apenas fez o que deveria fazer. Mas é tão difícil para a gente, quando a gente escuta isso. É aquela criança que chega em casa que tirou 10 em matemática, com aquela maravilhosa prova de função biquadrada do primeiro ano do ensino médio, que até hoje eu me lembro, que não permitiu que eu visse algumas partidas da Copa de 2002. E aí eu cheguei, estudei para recuperação, tá aqui, recuperei, tirei 10. O que meus pais falaram? Fez mais que sua obrigação. Na realidade, você deveria ter tirado 10 antes da recuperação. Viu o que aconteceu com você porque ficou em recuperação? Perdeu o que você gostava. E aí eu só baixei as orelhinhas, saí para o meu cantinho dizendo: é mesmo, né? A minha obrigação é estudar. E quem estuda tem que tirar notas boas. Afinal de contas, o que eles me diziam? Você não está trabalhando, só está estudando, tem que tirar nota boa. É Deus falando. É Deus falando para a gente: olha, se você ora 2 horas por dia, bom para você. É seu dever conversar comigo quando você tem suas necessidades. Você não vai expor para os seus amigos seus problemas. Você tem que conversar comigo, que eu posso resolver. Eu já li metade da Bíblia e nem terminou o primeiro mês, mas eu estou me esforçando, que é para eu chegar no meio do ano e dizer assim: já li a Bíblia todinha de capa a capa. Tá. Ficou quanto no seu coração? Porque se não ficou nada e foi somente um artifício para que você, empolgado, se mostrasse para outras pessoas que você leu a Bíblia de capa a capa até na metade do ano, não valeu nada. Porque ler a Bíblia também é nosso dever, para que a gente saiba como se conduzir para a glória de Deus. Não é motivo de orgulho para mim, mas é motivo para que Ele se agrade da minha caminhada. É meu dever. Mas é interessante que existe um tipo de orgulho que veste a capa de humildade. Não existe um coração sobre a terra que não contenha um pequeno aspecto do caráter dos fariseus. Esse é o complicado, é quando a gente precisa se preparar para subir a um púlpito e entregar um sermão que as pessoas compreendam, que seja edificante e abençoador para a vida da igreja, e que primeiramente fale ao nosso coração, e que a gente chegue aqui dizendo: esse sermão já falou comigo, esse sermão já me mudou em alguma coisa, e eu peço a Deus que o Espírito Santo coloque no coração das pessoas essa palavra e também modifique alguma coisa. Mas é invariável, é quase impossível que isso não aconteça quando alguém diz assim: pastor, hoje essa palavra foi para mim todinha. Pense numa palavra de poder. Eita, o senhor hoje foi usado. Aí o pastor sai: eu fui usado, né? Estou pregando bem, né? Coisa boa. Eu estou quase um Hernandes. Caiu.
Porque isso é o que você pensa internamente, mas para a pessoa você diz, não, meu irmão, é Deus que faz, né? Mas aqui dentro, ó, está explodindo de felicidade, o orgulho, porque você acertou, o sermão estava redondinho, hoje foi bom. E quantas vezes você falou abobrinha? E quantas vezes você não preparou direito? E quantas vezes você falou coisas que deveria consertar depois? E quantas vezes você não foi dependente do Espírito para abastecer a igreja do Senhor? Meus irmãos, para a salvação é necessário que a gente abandone a justiça própria. A gente não tem mérito nenhum, a gente não faz nada, absolutamente nada para ser salvo. Aquele que deseja ser salvo deve confessar que em si mesmo não existe qualquer coisa boa, nada. Se tem alguma coisa boa em você, foi Deus que fez, através de você. Então não tem aquele que diz assim, eu sou bom. Bom é Deus. Não possuímos mérito, nenhuma bondade, nenhuma dignidade própria. É preciso que estejamos dispostos a renunciar à nossa justiça pessoal e confiar na justiça de Cristo. Tendo sido perdoados, devemos seguir a vida sob a profunda convicção de que nós somos servos inúteis. Às vezes a gente pensa, Deus precisa de mim para anunciar a mensagem do Evangelho em determinada localidade. Por algum motivo você não vai para aquela localidade, aí você diz, as pessoas estão precisando de mim lá, mas eu não estou conseguindo ir. Meu irmão, pode ter certeza, Deus não deixa que a sua palavra fique fora de qualquer lugar. Até que Cristo venha novamente, todos ouvirão essa palavra. É o que a palavra própria diz. Então se você não vai, outro vai. Deus não depende de mim, não depende de você para fazer a sua obra. Nós somos servos inúteis. Não tem nada em mim que vá ajudar Deus a concretizar os seus projetos. Mas Ele, pela sua misericórdia e graça, coloca dentro de nós algo que seja útil para a divulgação do Evangelho, útil para a proclamação do seu reino. Deus não é nosso devedor. Ah, mas eu estou orando há 20 anos, Deus tem que me dar. Deus tem que fazer nada. Ah, mas eu fiz 3 campanhas num ano só. Fez o que quis. Deus não está obrigado a lhe dar nada, nem fazer nada. Hoje eu estou um pouco de lembrança musical, porque eu escuto muita música. Lembro do Delino Massal, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, é Deus também. Mas pastor, faz 20 anos que eu oro pela mesma coisa. Fique mais 20. Tenha paciência. Não é no seu tempo, é no tempo de Deus. E outra, você não sabe nem se é a vontade dele te dá isso. Aquieta o teu coração. Deus não é nosso devedor, mesmo quando nós fazemos tudo quanto Ele pede. O Senhor pediu que esse ano você se dedicasse ao evangelismo. Final de 2026, não cobre Deus por nada. Mas pastor, eu passei 12 meses evangelizando, eu fiquei 12 meses, todo domingo eu fiquei lá fora, no evangelismo do jeito que Deus me pediu. Sim. Dever. E privilégio. Dever e privilégio. A frase final desse texto diz: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Esmaga toda a suposição de mérito pelo agir do servo. Não tem mérito nenhum.
Vale notar que não é Jesus que avalia os servos como servos inúteis, mas que essas palavras representam um testemunho dos próprios servos a partir de si mesmos. Eu estou dizendo junto com todos, somos servos inúteis. Não é ele que está dizendo, vocês são servos inúteis. Mas nós reconhecemos que somos servos inúteis. Ainda que, de resto, Jesus chame seus discípulos de amigos, como no Evangelho de João 15:14, eles não obstante, permanecem na humilde posição de servo diante de seu Senhor. É meu amigo, mas ao mesmo tempo é meu servo. Eu amo, eu protejo, eu cuido, eu estou o tempo todo ao lado dele, mas é necessário, é dever dele fazer, cumprir toda a minha vontade. Porque ele foi criado para isso, para fazer a minha vontade, e fazendo a minha vontade glorificar o meu nome. Até no Apocalipse o título de servos de Deus ou de Jesus Cristo constitui a mais elevada honra para os filhos de Deus. Você pode, e tudo bem, se você gastar tempo da sua vida para ser o CEO da sua empresa, para ser o presidente de determinada associação, para que você seja o dono do seu próprio negócio. Não tem problema nenhum que você cresça profissionalmente, mas nenhum título que você receber será mais honroso do que o de servo de Deus. Tendo dito isso, 3 aplicações para que a gente encerre nessa noite. Mas relembrando a gente o que foi falado até agora, nós não devemos ser motivo de tropeço para outros, a fim de não os levar a pecar por nossa influência. Antes, é preciso que exerçamos influência positiva sobre os que estão ao nosso redor, levando-os a Cristo com nossas palavras e ações. Não haja diferentemente da palavra onde você estiver. Pelo contrário, viva a palavra e traga as pessoas para perto de Cristo. Segundo, somos lembrados por esse texto quanto à necessidade de amar e orientar, exortar nossos irmãos para que não tropecem inadvertidamente, para que possamos agir de modo amoroso em nossas repreensões fraternais. Procuremos fazer como os discípulos, pedindo que o Senhor aumente a nossa fé, pois somente alguém movido pela fé em Deus pode auxiliar os seus semelhantes a trilhar um caminho que promova a glória de Deus. Por último, entendamos que não há mérito nenhum em nós, em cumprir a vontade de Deus. É nosso dever, fomos criados para isso, para viver para o louvor da sua glória e cumprirmos a sua gloriosa e soberana vontade aqui na terra. Portanto, façamos com humildade e gratidão tudo o que nos for ordenado pelo Senhor, sabendo que cada ação nossa vai contribuir para que o nome dele seja proclamado e glorificado na face da terra. Amém?